E aí, pessoal, terceiro ano, vamos para mais uma aula, porque o tempo está cada vez se escasseando, está chegando o momento e o mundo está girando. É porque nós teremos a nossa aula de geografia. Continuamos ainda com o espaço natural, falando sobre a dinâmica da Terra. Estamos aqui falando sobre placas tectônicas, deriva continental, tectonismo, certo? Estamos ainda nessa atividade. E aí eu separei algumas questões que eu achei interessante, né, de algumas universidades, questões bem recentes, né, das provas de universidades, para que vocês possam cada vez mais ter conhecimento. Né? Então, primeira questão, né, analise a imagem e o texto que ilustram um experimento. Né? Então, nós temos o Sol, e aí temos um objeto com uma altura que faz ali a sombra. Né? Temos aí dá para utilizar o teorema de Pitágoras. Né? Então vamos lá, primeiro passo, colocar uma estaca de 1 metro no chão, ao meio-dia, na cidade A. Segundo passo, medir o comprimento da sombra projetada no chão. Está lá o valor S. Né? Então o S está aqui, e aqui a altura de 1 metro. Terceiro passo, repetir os passos 1 e 2 na cidade B, quer dizer, uma outra cidade, localizada na mesma longitude, então tem que ser na mesma longitude, né? Então lembrado o que é a longitude, né? Então tem aqui o planeta, nossa, muito feio isso aqui, hein? Deixa eu até tirar isso aqui que não ficou legal. Vamos tentar de novo fazer uma... Então, essa aqui ficou melhor. Então, o que é a longitude? Se lembra? Né? É aquelas linhas, né, que marcam o norte e o sul, certo? Então tem que ser na mesma longitude. Tá? Medir a distância entre as cidades. Então aqui, ó, cidade A e a cidade B estão na mesma longitude. E fazer os cálculos, né? Aí é trigonometria, muita geometria, certo? Para fazer esses cálculos. E o que desses cálculos, né? Por meio desses experimentos, o que é possível calcular? Vocês sabem disso? Essa eu vou dar logo a resposta, tá? Então, você consegue fazer o valor da circunferência da Terra. Ah, mas professor, isso é muito difícil. Realmente é muito difícil. Mas foi desenvolvido pelo grego Erastóstenes. Né, ele viveu entre 276 a 194 a.C. Então é uma das provas que o pessoal já sabia que o planeta era redondo. Né? Lógico que as informações não eram divulgadas, mas o pessoal já sabia. E através disso aí ele conseguiu, né, descobrir o ângulo entre as duas cidades e pôde calcular o valor da circunferência do planeta. Gente, e pasmem, o que ele achou, né, hoje nós temos computadores, satélites, consegue fazer isso aí com mais precisão. O erro dele foi bem pequeno pela forma do que ele fez, né, que é bem rudimentar. Né? Teve um erro ali, acho que 2, 3% do valor da circunferência do planeta Terra, certo? Então, só para vocês terem aí conhecimento disso aí. E vamos para a nossa segunda questão. Nós estamos vendo aqui um conjunto de uma cadeia de um relevo montanhoso, né? Não muito grande. O que nós podemos falar sobre isso aí? Então, vamos dar mais uma analisada, verificar a rocha, né? E ela tem uma característica específica que está em uma dessas 5 aqui. Vamos ver aqui. Intrusão ígnea. O que é uma intrusão ígnea? Você tem que saber, né? Como é que você vai olhar para essa imagem
e vai ver, poxa, o que é uma intrusão ígnea? Será que isso é uma intrusão ígnea? Você já viu uma intrusão ígnea? Eu garanto que já, e vou mostrar para você, né? Então, a intrusão ígnea é um corpo de rocha que fica cristalizado no interior da crosta terrestre. Tá? Um grande exemplo, né? Essa elevação que fica lá nos Estados Unidos e o nosso pão de açúcar, né? Você vê que ele fica isolado, né? São rochas que se cristalizou, sofre o processo exógeno, lógico, mas são rochas que vêm lá do subsolo, né, de dentro da terra e fica cristalizado no relevo, certo? Então, a gente olhando para a imagem do lado, a gente verifica que não é. Solidificação do magma. Quando a gente vê a solidificação do magma, né, se transforma mais em basalto, aquela rocha mais escura, né? A gente não está vendo essa rocha, muito pelo contrário, é uma rocha mais clara, né? Deve ser outro material aí. Recristalização do magma também seria o basalto, né? Que faria um outro tipo de rocha, uma rocha magmática. Formação em alta pressão. Ela sofre bastante intemperismo, né? Você vê que ela já está bastante desgastada. Nós temos aqui, pegar aqui o nossa canetinha. Olha aqui, ó, tá tudo planificado aqui em cima, né? Temos várias linhas, né? Então, presença de estratificação. A gente pode ver aqui, ó, está tudo estratificado, separado, né? Sedimentado, né? Várias linhas aqui. Então, segunda questão, letra E. E vamos para a nossa terceira questão, certo? Nós estamos falando sobre erupções vulcânicas e antes da gente entrar aqui na questão propriamente dito, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso desenho. Né? Então nós temos aqui o dióxido de enxofre, nós temos aqui o ácido clorídrico, né? Tudo aquilo que o vulcão está expelindo, principalmente os gases, que depois se transforma em ácido sulfúrico e depois cria-se uma nuvem, né, com várias reações químicas de vários elementos e tem aí um processo, né, retém aqui uma área de calor em cima do oceano, acaba impactando a temperatura da superfície, tá? E a circulação, principalmente da parte da biogeoquímica, né? Que acontece aqui, principalmente na superfície. Na parte da superfície da crosta, né? Nós temos chuva ácida, algumas criações de nuvens com constituição alterada, mas ó, o aumento do albedo. Você lembra o que é o albedo? O albedo é aquela capacidade de reflexão de alguns corpos. No caso, o corpo é essa nuvem, né? Ela está absorvendo esse calor, certo? E está refletindo também. Tá? Você vê que o calor não passa para a superfície, certo? Então vamos direto para as questões. Letra A. A concentração de enxofre na forma de piroclastos na estratosfera e o aumento prolongado da temperatura nas superfícies. Nós temos aqui o enxofre, né, na estratosfera aqui, né,
Tá certo? Agora, um aumento prolongado da temperatura nas superfícies, não, porque acaba que a radiação não chega na superfície, então não tem aumento de temperatura, certo? A interrupção, então o A está errado. B. A interrupção da reação química do oxigênio com os gases nobres e o desequilíbrio biogeográfico em ecossistemas costeiros, né, da costa aqui. Realmente acontece um desequilíbrio, mas o oxigênio não tem, ele não se interrompe, ele muito pelo contrário aqui, ele, ele acaba se reagindo com outras substâncias, então não tem interrupção do oxigênio, né? O oxigênio vai se transformando em outras substâncias, então o B também não. A ionização de átomos de nitrogênio. Estão lembrados o que é a ionização? Aquela questão da perda e do ganho de elétrons, né, de cada átomo. Né? Olha que eu lembro ainda de um pouco de química. Né? E a perda do equilíbrio isostático na crosta continental. O equilíbrio isostático, o que é isso na geografia? Nós temos aqui a nossa crosta, ela está sobre um manto, né? Que é uma substância que não é líquida, mas que sustenta a crosta terrestre. E esse equilíbrio isotático é justamente essa questão da ação gravitacional, o que mantém a crosta no seu local, no seu equilíbrio. Tem algumas que são acima do mar, outras estão no nível do mar, certo? Então é esse equilíbrio gravitacional é, entre a litosfera e a astenosfera, tá bom? Então não tem nada a ver com isso, essas consequências, né, que estão mostradas aí no desenho. Então a C está errada. A maior absorção da radiação ultravioleta por superfícies e a contaminação em microescala de correntes de ar convectivas. A radiação, ela deixa de entrar? Ultravioleta? Qual é a radiação ultravioleta? Estão lembrados disso aí? A radiação ultravioleta é aquela radiação que nos faz mal, né? Que vem lá da radiação solar, que causa queimaduras, né? Até câncer, né? Por isso que a gente usa o protetor solar. Mas acaba que com essa capa de nuvem aqui, ela acaba não entrando, né? E então não que ela tenha uma absorção na superfície, né? Ela fica sendo absorvida aqui pelas nuvens. Mas acontece a contaminação, né, das correntes de ar. Mas mesmo assim, a letra D está incorreta. E aí sobra a letra E, a formação de compostos de enxofre prejudiciais aos seres vivos e a diminuição da temperatura local pela reflexão da luz solar, né, que está aqui no albedo. Né? Nós vimos aqui que tem muita reflexão. Essa área vai ter uma diminuição da temperatura, vai ter todo um aspecto de influência sobre essa questão da temperatura. Então é isso que acontece. Letra E é a verdadeira, certo? Então uma questão que a gente trabalhou química, trabalhou geografia física, né? Bastante interessante, né? E até mesmo biologia, né? Tá certo? E aí a gente chega ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, até a próxima, hein?